É uma canção que eu tenho ouvido, que eu tenho meditado, que ela tem falado muito ao meu coração. Minha esposa me apresentou essa canção, eu tenho ouvido, meditado nessa letra dessa canção, e o Senhor tem falado muito comigo, falado muito ao meu coração através da letra dessa canção. E hoje na reunião de oração, antes do culto começar aqui, já estava lá cultuando ao Senhor, e a gente estava ouvindo essa canção, e parte dela diz que só o Senhor pode nos fazer ver, enxergar novamente. Mesmo quando nem a gente percebeu que a gente não estava vendo, que a gente não estava enxergando mais. E ela diz também que só o Senhor também pode nos fazer andar, pode nos fazer caminhar. Quando nós ficamos parados, quando nós paralisamos. E às vezes nem percebemos também que paralisamos. E eu creio que nessa noite o Senhor vai fazer você enxergar, ver, voltar a ver algumas coisas. Talvez coisas que você mesmo não tinha percebido que você tinha deixado de ver, deixado de enxergar, até mesmo deixado de acreditar. E eu tenho certeza também que o Senhor nessa noite quer e pode fazer você voltar a andar, voltar a caminhar, segundo uma direção, um rumo, um projeto que o Senhor tem na sua vida. Que de repente nem você também sabia que você já tinha perdido essa caminhada, perdido a força para essa caminhada, para essa jornada. E a minha oração nessa noite é que o Senhor nos faça ver, nos faça enxergar novamente e que o Senhor nos liberte, talvez, dessa estagnação, o Senhor nos liberte dessa paralisia que muitas das vezes atinge as nossas vidas, chega por diversos motivos, pode chegar por diversas formas, às vezes é cansaço, às vezes é decepção, tristeza, frustração, nos atinge de tal forma que nós deixamos de ver, de enxergar e deixamos de andar, de caminhar também. Tem 2 meses que eu estou gerando no meu coração expectativa para a noite de hoje. Há 2 meses atrás, mais ou menos, eu até compartilhei com minha esposa, o Senhor ministrou no meu coração que no meio do ano, na metade desse ano de 2015, era para a gente fazer uma revisão, para a gente fazer uma reciclagem daquilo que nós vivemos, experimentamos, ouvimos, tivemos liberado sobre as nossas vidas aqui no culto de celebração, no culto da virada, no dia 31 de dezembro de 2014, que foi o culto profético da virada. E aquele foi um culto muito especial para a gente, porque foi um culto de direcionamento. Foi um culto a qual o Senhor nos deu uma orientação, uma palavra que iria nos guiar, nos direcionar ao longo do ano de 2015, estabeleceu algumas verdades, algumas realidades sobre as nossas vidas, e nós temos o privilégio de estar caminhando segundo essa realidade. E essa noite o Senhor me pediu para que no primeiro domingo do segundo semestre desse ano, ou seja, agora de julho, eu ministrasse novamente, trouxesse novamente aquela palavra, aquela reflexão, e a gente fizesse uma revisão, relembrasse as palavras, os decretos que foram liberados sobre as nossas vidas, para que a gente possa fazer um balanço, um levantamento e a gente identificar. E aí, como é que está a aplicação desse conceito sobre a minha vida? O que já aconteceu sobre a minha vida, o que eu estou vivendo, o que eu estou desfrutando, ou o que ainda não desfrutei, o que ainda não vivi, o que ainda falta para eu fazer, para eu caminhar. A gente tem ensinado aqui dia após dia que a direção correta é mais importante que a velocidade. E em 2015 o Senhor tem ajustado a nossa direção. O Senhor tem nos orientado para a direção que Ele quer, que Ele tem para as nossas vidas. E o culto de hoje traz essa importância, um culto que traz uma revisão, um culto que traz uma reciclagem da direção, do projeto que o Senhor deu sobre as nossas vidas. Um dia Moisés recebeu uma palavra, uma orientação do Senhor e compartilhou com o seu povo, assim como alguns mandamentos, algumas leis, e ele estava sempre dividindo, compartilhando aquilo com o seu povo. E chegou um momento que eles estavam muito próximos de alcançar a promessa que o Senhor havia feito sobre a vida deles. Então o Senhor mandou que Moisés fizesse uma revisão daquelas palavras, daquelas promessas, daquelas leis, daqueles princípios, daqueles valores, porque estava muito próximo deles entrarem na terra prometida. E realmente, depois que Moisés fez isso, chegou o fim da vida dele, um novo líder assumiu aquela jornada, aquela caminhada, e aquele novo líder chamado Josué assumiu aquela jornada, aquela caminhada, aquele projeto,
e conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha sobre a vida deles. Inclusive o próprio nome, o próprio significado do livro de Deuteronômio é isso, é revisão. Está fazendo uma revisão, uma reciclagem daquilo que já foi dito, daquilo que já foi liberado. Porque quando nós revisamos, quando nós fazemos essa reciclagem, nós trazemos novamente a memória. A Bíblia nos ensina isso, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que nós devemos manter coisas boas na nossa mente. E essa noite é especial porque é uma noite de revisão, é uma noite de manter na nossa memória aquilo que o Senhor nos prometeu. É uma noite de manter guardado no nosso coração, com fé, com convicção, com esperança, aquilo que o Senhor tem prometido sobre as nossas vidas. E eu gero muita expectativa, eu fico com muita expectativa, com muita fé. Porque enquanto eu estudava, tem 2 meses que eu tenho meditado novamente nessa palavra, tem 2 meses que eu tenho me aprofundado nela, e enquanto eu estava fazendo isso, o Senhor ministrou essa verdade sobre mim. Ele falou: meu filho, revisão significa que vocês estão próximos, assim como o povo. Assim como Moisés, ele fez a revisão da lei, das promessas da palavra sobre o povo, e logo depois que ele fez isso, eles herdaram a terra que eu havia prometido para eles. Essa também é uma noite de fazermos essas revisões, esse levantamento, esse balanço daquilo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. Porque eu creio que tem algo para acontecer sobre a mim e sobre a sua vida. Eu creio que tem algo que Deus vai liberar nos próximos dias, nos próximos meses. Tem algo que Deus vai fazer de uma forma sobrenatural sobre a mim e sobre a sua vida. E é por isso que nós estamos vivendo nesse momento tão importante. Estamos no mês do inverno, e o mês do inverno o Senhor nos batizou esse mês como tempo do refúgio e provisão. E o próprio Josué, quando estavam diante de um desafio muito grande na vida deles, o Senhor deu uma palavra para Josué e falou: fala para o meu povo se consagrar, fala para o meu povo se preparar, me buscar, estar consagrado, preparado, porque amanhã eu farei maravilhas na vida deles. E todo momento de preparação antecede um momento de ação, de intervenção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu creio que esse momento de revisão daquilo que o Senhor prometeu sobre as nossas vidas, e revisão agora dentro do período do inverno, que é um período de refúgio, que é um período de se refugiar, de se preparar, que é um momento de se consagrar, é em função daquilo que está por vir sobre a minha e sobre a sua vida, em função daquilo que o Senhor quer fazer sobre a minha e sobre a sua vida. O Senhor batizou o ano de 2015 como o ano da ousadia. Não só um novo ano, mas um novo tempo também começou. E lá no dia 31 de 2015, o Senhor liberou algumas chaves, 31 de 2014, algumas chaves, algumas palavras, alguns decretos, algumas profecias sobre as nossas vidas. Enquanto a pastora Elia orava aqui pelo Heitor, ela falou isso, né? Que uma das palavras, um dos decretos que foram liberados sobre as nossas vidas é que esse era o ano de investir com ousadia sobre a vida das crianças que têm entre 0 e 15 anos. Porque o Senhor tem um projeto, um propósito sobre a vida deles, e daqui a 15 anos eles se tornarão uma explosão sobre nós, na nossa geração. Uma explosão. O Senhor não nos deu muitos detalhes, mas é a palavra que nós temos para nos guardar, para nos guiar, e vamos continuar seguindo essa palavra até que ela se cumpra. Então essa foi uma das palavras, um dos decretos, uma das profecias que o Senhor liberou sobre nós. Eu acredito em palavra profética, eu acredito em profecia. Não sei quanto a você. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, você acredita em profecia? Você acredita em palavra profética? Pergunta aí para ele, para ela. E deixa ele e ela à vontade para responder. Se acredita também, se não, deixa ele ou ela falar que não também, porque o Espírito Santo é quem nos convence. Nós temos ensinado, já falei algumas vezes, que o Senhor, Ele usa os profetas. Existem profissionais que têm a habilidade de criar o que ainda não existe, né, dentro da sua área de atuação, da sua profissão. E o Senhor usa os profetas dessa forma também, criando aquilo que não existe, o amanhã, o futuro, né? Lá em Isaías, não precisa abrir Isaías capítulo 9 e o capítulo 53, a gente vê Deus falando com Isaías acerca de algo muito sério que ia acontecer, algo muito importante, acerca da crucificação e da ressurreição de Jesus. Só que no momento que Deus estava liberando aquilo para Isaías, falando aquilo com ele, era exatamente algo em torno de 600 anos antes daquilo acontecer. Então Deus estava liberando uma palavra, uma mensagem profética, a qual Isaías falou sobre isso, escreveu, e 600 anos depois se cumpriu.
Mesma coisa no capítulo 45 de Isaías, a gente vê ele falando sobre um homem, eu falei isso aqui algumas semanas atrás, sobre um homem chamado Ciro. E Isaías disse que Ciro seria um homem que iria nascer para libertar Israel. Ele seria uma pessoa muito importante no cenário político. Ele seria um rei, o rei da Pérsia, e através de uma decisão que ele tomaria, ele iria influenciar algumas nações, inclusive a nação de Israel, iria libertar aquele povo. E isso também nos chama a atenção, é que quando Deus libera essa palavra para Isaías, quando ele toma ciência disso, prega, fala sobre isso e anota, escreve, isso era alguma coisa em torno de 150 anos antes disso acontecer. O Ciro nem havia nascido. 150 anos antes dele nascer foi quando Deus deu essa palavra. Então Deus realmente tem esse poder. Deus continua usando nessa graça. Não foi só o profeta Isaías, vários outros profetas. E não foram só essas profecias. Várias outras foram liberadas pelo Senhor através de profetas. E todas elas se cumpriram. Todas elas se efetivaram. Por isso eu creio que desde o ano passado, Deus estava ministrando aos nossos corações algumas coisas sobre 2015. E mesmo que a gente ainda não tinha chegado em 2015, o Senhor ele já estava em 2015, porque o Senhor ele é onisciente, onipresente e onipotente. Antes de nós termos entrado no dia 31, ali na virada, dia 31 para o 1º, o Senhor ele já estava lá no ano de 2015, aqui nesse ano, e já estava fazendo, construindo todas as coisas aqui no ano de 2015. Eu já ministrei isso aqui uma vez também, eu já falei que o Senhor ele é como um pai e uma mãe. Que quando a criança ainda está no ventre, ainda está sendo gerado, o pai e a mãe ali gera aquela expectativa, começa a preparar o quartinho, começa a preparar enxoval, comprar todas as coisas, e gera muita expectativa. Por mais que a criança ainda não tenha chegado fisicamente, não tenha vindo à luz através do parto, ainda está no ventre, mas os pais já estão trabalhando em favor daquela criança. E quando ela nasce, ela não precisa construir o quarto dela, ela não precisa ir na rua comprar roupa, comprar o seu berço para deitar, para dormir, porque os seus pais já se encarregaram de criar todas as coisas, de aprontar todas as coisas. E quando ela chega para desfrutar aquilo que já foi criado. E assim é o ano de 2015 na minha e na sua vida. O nosso pai, ele já estava no ano de 2015. Ele já estava preparando todas as coisas, ele já estava arrumando todas as coisas, para que quando eu e você chegássemos no ano de 2015, tudo já estaria pronto, preparado, reservado, para a gente desfrutar, viver para o nosso benefício nesse tempo. E nós declaramos, desde o dia 31, que 2015 era o nosso ano. 2015 é o meu ano, 2015 é o seu ano. E eu tenho tomado posse dessa palavra, dessa realidade, independente das circunstâncias. Independente do que tenha acontecido ao meu redor, o que tenha acontecido no cenário político, econômico, financeiro, mas eu tenho me apropriado dessa palavra, que 2015 é o meu ano. E você também, meu irmão e minha irmã, você também precisa acreditar que 2015 é o seu ano. E assim como o Senhor entregou palavras proféticas, por isso que eu te perguntei se você acredita. Assim como o Senhor entregou a Isaías e tantos outros profetas, por que o Senhor também não pode nos entregar? Desde o dia 31 ele liberou essas palavras sobre as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui revisando, relembrando essas palavras sobre as nossas vidas. Algumas já aconteceram, algumas já se cumpriram, outras estão ainda acontecendo, se cumprindo, e outras ainda não, mas se cumprirão em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Um dia Jesus caminhando, ele encontrou com um homem que era cego, e Jesus começou a conversar com aquele homem, e em um determinado momento Jesus cuspiu no chão, pegou aquele lodo, aquela lama que foi feita com a saliva, com o cuspe, e com o barro, com a terra do chão, e passou nos olhos daquele homem. E falou para ele, agora você vai sair daqui, e você vai lá no tanque de Siloé, para lavar os seus olhos, para que você volte a ver, para que você consiga ver e enxergar. E aquele homem saiu dali, e foi lá lavar os seus olhos, lavou os seus olhos e voltou a ver. Jesus deu uma direção para ele, e ele cumpriu aquela direção. E quando ele cumpriu aquela direção, ele foi bem sucedido, ele foi bem-aventurado, ele foi próspero, não no sentido monetário, financeiro, mas ele foi próspero em sentido daquilo que ele queria e ele conseguiu alcançar. Ele conseguiu chegar naquele projeto que era voltar a enxergar, que era poder enxergar. E sabe, queridos, o Senhor ele está a cada dia nos dando direções. Ele está todos os dias trazendo uma direção sobre a mim e sobre a sua vida.
E basta eu e você seguir essa direção, acreditar, confiar nela ou não. Todos aqueles que têm acreditado nas direções que o Senhor tem dado, têm sido como esse homem. Têm seguido a direção que o Senhor tem dado. E quando segue a direção, encontra resposta, encontra saída, solução, encontra a provisão dos céus sobre a sua vida, encontra a intervenção do Senhor sobre a sua vida. E o Senhor nos deu uma direção para o ano de 2015. Que o ano de 2015 seria o ano da ousadia. Seria o tempo da ousadia sobre a mim e sobre a sua vida. Essa palavra foi liberada, assim como Jesus liberou uma palavra para o cego, falou, vai até o tanque de Siloé e lava os seus olhos, lava as suas vistas. E aquele cego, ele fez isso, ele cumpriu aquele desafio. Mesmo que não conseguindo ver, não conseguindo enxergar, teve uma certa dificuldade de fazer aquele trajeto, aquela caminhada, mas aquele homem cumpriu a direção que foi dada para ele. Ele era cego, mas ele sabia onde ele estava e ele sabia onde ele precisava chegar. Mesmo sendo cego, sabia onde precisava chegar, que era até no tanque de Siloé, para voltar a ver. E muitas das vezes eu e você podemos ver, podemos enxergar fisicamente, mas estamos mais perdidos do que aquele cego. Estamos mais perdidos na nossa vida profissional, financeira, no casamento, nos relacionamentos, na nossa vida com o Senhor, em tantas áreas da nossa vida, mesmo vendo, mesmo enxergando, mas ficamos completamente perdidos, completamente desnorteados, porque não temos seguido a direção que o Senhor tem dado. Uma vez que nós seguimos uma direção que foi dada, meu irmão e minha irmã, você pode ter certeza que você não vai ficar perdido, que você não vai ficar à deriva, muito pelo contrário, vai encontrar resposta, saída, intervenção, provisão do Senhor sobre a sua vida. E a direção que o Senhor nos deu para 2015 foi, 2015 é o ano da ousadia, é o tempo de você ser ousado, é um tempo que algumas coisas vão acontecer na sua vida em função do espírito de ousadia, do espírito que o Espírito Santo do Senhor vai trazer sobre a mim e sobre a sua vida, trazendo ousadia sobre nós. E muitos têm experimentado já essa realidade, porque têm se tornado pessoas ousadas. E em função da ousadia, têm conseguido alcançar algumas coisas que o Senhor tem nos prometido. Mas existem outras pessoas que não fizeram como cego, não têm seguido as direções que o Senhor tem nos dado. Então, por isso, muitas das vezes se sentem perdidas em várias áreas, em vários locais na sua vida, porque não estão seguindo a palavra que o Senhor está dando. Aquele cego seguiu e alcançou a vitória dele. Qual é a vitória que você precisa na sua vida? O que você está esperando que aconteça na sua vida no ano de 2015? Nesse mês de julho, nessa semana, nos próximos meses, nas próximas semanas, o que você está esperando? O que você ansia? O que você necessita? A pergunta feita para o cego fala, o que você quer? É claro que eu quero ver, eu quero enxergar. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz a você, o que você quer? O que você precisa? O que você está necessitando? Você vai alcançar, desde que você siga as direções que o Senhor está te dando. Cada direção, cada orientação que o Senhor está trazendo sobre a sua vida. Isso vai te levar, isso vai te conduzir a um local que o Senhor tem sobre a sua vida. A ousadia vai te levar em lugares que você jamais pisou os seus pés. Lugares desconhecidos por você. Foi uma das promessas que o Senhor nos fez no ano passado. 2015 seria um ano da ousadia, e a ousadia nos levaria a pisar em lugares que nós jamais pisamos antes, em lugares que nós nem conhecemos. Lugares geográficos também, né, viagens e tudo mais, mas o conceito fundamental dessa palavra é em um lugar dentro de você, a sua alma, as suas emoções, o seu espírito, a intimidade que você tem com o Senhor. O Senhor te levaria a um nível que você nunca viveu antes, que você nunca experimentou antes. Essa é a promessa, é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida. E dentro dessa direção, dentro desse quesito, a ousadia ia curar a mim e a você do medo, da dúvida e da covardia. Existem pessoas que vivem de forma refém, que vivem presas, prisioneiras do medo, vivem presas o tempo todo pela dúvida, vivem aprisionadas pela covardia. Mas a promessa do Senhor é que Ele usaria a ousadia no ano de 2015 para libertar a mim e a você do medo, para libertar a mim e a você das dúvidas e para libertar a mim e a você da covardia, que muitas das vezes nos impedem de alcançar o que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E o Senhor quer usar a ousadia
para que isso seja mudado, transformado sobre as nossas vidas. E a promessa dele é que nós seremos libertados da mediocridade, seremos libertados do fracasso, e ele iria provocar fé sobre a mim e sobre a sua vida. E essa fé iria nos aproximar da nossa conquista. Assim como o cego estava em um lugar e se aproximou do tanque de Siloé e encontrou ali a resposta, a provisão sobre a sua vida. A ousadia também vai nos fazer nos aproximar daquilo que o Senhor tem, da promessa, da conquista sobre as nossas vidas. Essa é a promessa do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Amém? Você pode declarar isso com convicção? Você pode dar um amém mais forte? Amém? Glória a Deus. Outra questão é que nesse tempo da ousadia, existe algo para traduzir, existe algo para fazer com que eu e você entenda o que é essa tal ousadia. Talvez você já conheça, talvez você já saiba, mas o texto que o Senhor nos deu como um texto de referência para o ano de 2015, para o ano da ousadia, é Josué capítulo 1, versículo 9. Se você já conhece esse texto, amém, eu te abençoo. Se ainda não conhece, eu convido a você a abrir, olhar aí e conhecer esse texto. Eu quero ler para você, falar para você agora. Josué capítulo 1, versículo 9. Foi o texto que o Senhor nos deu como texto base para nos nortear ao longo desse ano de 2015. E o Senhor um dia disse assim a Josué: Josué, não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Seja forte e corajoso. Foi o comando que Deus deu a Josué. Seja forte e corajoso. E quando nós vamos nos aprofundar acerca da palavra ousadia, nós descobrimos que ousadia, traduzido, significa força e coragem. Uma pessoa que é forte e corajosa é uma pessoa ousada. Então, em outras palavras, Deus disse a Josué: Josué, seja ousado, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu estou com você em todos os dias, por onde quer que você andar. E essa é a palavra de Deus para mim e para você. É por isso que a ousadia vai nos curar do medo, da dúvida, da covardia, porque a ousadia, ela traduzida quer dizer força e coragem. O Senhor quer trazer nesse ano de 2015 força sobre a sua vida. O Senhor quer trazer sobre a sua vida no ano de 2015 coragem para você, meu irmão e minha irmã. Quantas pessoas têm parado pelo caminho, têm desistido de várias áreas da sua vida? Pessoas, pastor Marcos falou aqui na última quarta-feira no nosso discipulado, falou muitas coisas importantes, muitas coisas valiosas. Dentre elas, alguma delas, o pastor Marcos falou que as pessoas têm desistido de tudo hoje em dia. E as pessoas desistem da sua família, do seu casamento, do trabalho, de tudo aquilo que Deus deu para elas. As pessoas desistem com muita facilidade. E desistem muitas das vezes em função do medo. Desistem muitas das vezes em função da covardia. Desistem muitas das vezes por causa da dúvida que está sobre ela. E elas aí começam a trocar. E trocam de marido, trocam de casa, trocam de igreja, trocam de trabalho, troca, mas nada muda, porque nós temos aprendido e ensinado que nada acontece fora, se primeiro não acontecer dentro. E é muito fácil colocar a culpa no esposo ou na esposa e mudar de marido ou de esposa. É muito fácil colocar a culpa no pastor, no líder e mudar de igreja. É muito fácil colocar a culpa no patrão e mudar de trabalho, de profissão. É muito fácil não admitir que existe medo, que existe dúvida, que existe covardia em nós. É complicado admitir isso. E é mais fácil, muitas das vezes, buscar algumas saídas, alguns escapes. E muitas das vezes isso tem trazido consequências sobre a minha e sobre a sua vida. Mas o ano de 2015 é um tempo que a força e a coragem, a ousadia no Senhor, vai nos fazer lutar contra o medo, lutar contra a dúvida, lutar contra a covardia. E não só lutar, mas saímos vencedores, vitoriosos dessa luta em nome de Jesus. É a promessa do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: quer ser vitorioso, quer ser vencedor? Ela respondeu? Sim ou não? Respondeu? Quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa? Então responde para ele e para ela assim: seja ousado,
ou seja ousada em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. No final do ano de 2014, o Senhor trouxe essa palavra sobre as nossas vidas e batizou a nossa vida no culto do dia 31, no culto profético da virada, com esse texto, com essa mensagem. E foi uma responsabilidade que o Senhor assumiu comigo e com cada um dos irmãos que estavam aqui, ou se por algum motivo não estavam, mas estão debaixo dessa realidade. A promessa que o Senhor fez é que seja qual for o nível de obstáculo que eu e você estejamos passando, tenhamos passado, ou ainda iremos enfrentar no ano de 2015, seja qual for o nível de obstáculo, Ele vai nos dar vitória, vai nos fazer vitoriosos, fazer conquistar em todas as coisas. Foi a promessa que o Senhor nos fez no dia 31 de dezembro. Antes de entrarmos no ano de 2015, o Senhor falou: não importa o que vocês enfrentem, não importa o que se levante como obstáculo, como dificuldade na sua caminhada, o que eu prometo hoje é que vocês vão ser vencedores, vitoriosos, vão prevalecer em todas as coisas que estiverem adiante de vocês. Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz assim: essa é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, e eu farei no ermo vereda a nosso Deus, e todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e os outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor está se manifestando, e a glória do Senhor vai se manifestar sobre a mim e sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, nesse ano de 2015, é a promessa do Senhor sobre nós. E todo mundo vai ver, toda a carne vai ver, vai enxergar, porque foi a boca do Senhor, aquela boca que lá no livro de Gênesis não existia nada, o mundo era sem forma, vazio, tinha trevas, e a boca que falou, que disse várias coisas, e coisas que não existiam, passaram a existir através daquela boca. Foi essa mesma boca que disse que a glória do Senhor vai se manifestar sobre as nossas vidas. Foi essa mesma boca que disse que existem alguns caminhos muito difíceis, existem caminhos tortos, alguns caminhos com montanhas, alguns caminhos cheios de obstáculos, mas a promessa dele é que não importa os obstáculos que a gente enfrente no caminho, a promessa é que a gente chegue no final da jornada do caminho como vencedores, como vitoriosos em todas as coisas. É a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Eu queria que você grifasse aí na sua Bíblia, para que isso chame a sua atenção, para que isso se destaque para você. Eu quero compartilhar com você, reciclar para você 5 níveis de obstáculos, 5 níveis de dificuldades que de repente já apareceram na sua caminhada, ou de repente você está com algum deles, ou até quem sabe com todos ou com muitos nesse momento agora, ou ainda ao longo da sua caminhada possam surgir alguns deles. Mas o Senhor nessa noite, Ele não vai só nos trazer obstáculos. O que eu acho interessante é que o Senhor mostra aqui que existem 5 níveis de obstáculos. Mas ao mesmo tempo o Senhor mostra também que existem 5 níveis de livramento. Existem também 5 níveis de intervenção do Senhor, de provisão do Senhor, para cada um desses obstáculos que possam surgir sobre a mim e sobre a sua vida. Diz assim, ó: a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E aqui está assim: farei no ermo vereda, endireitarei no ermo vereda. Talvez seja assim na sua versão. Eu queria que você grifasse essa parte: endireitarei no ermo
vereda. Ermo quer dizer deserto. E vereda quer dizer caminho, trilha. Então marca essa parte e você vai entender daqui a pouco o que o Senhor está falando. E continua. Vereda a nosso Deus. Lá no versículo 4. Todo vale será aterrado. Marca essa parte. Todo vale será aterrado. Esse é o segundo nível de desafio. Aí tem o próximo nível, terceiro. Nivelados todos os montes e os outeiros. Marca essa parte também. O que é tortuoso será o quê? Retificado. Marca também. Daqui a pouco você vai falar, estou marcando tudo, né? Mas é isso mesmo. Você vai entender a importância disso sobre as nossas vidas. A próxima. Os lugares escabrosos, aplanados. Marca isso aí também. Lugares escabrosos, aplanados. Nós estamos aqui diante de 5 níveis de desafio. Esse texto ele se deu em um momento importante do povo de Israel. O povo estava vivendo um momento que eles estavam 70 anos no cativeiro da Babilônia, presos novamente, exilados e presos novamente, e dessa vez na Babilônia. E eles estão diante do momento ao qual eles recebem o livramento, ao qual eles recebem a autorização para saírem daquela prisão, para saírem daquele lugar que estavam sendo aprisionados, explorados, que estavam vivendo como escravos, verdadeiros escravos. E existe um momento da vida deles que eles estavam ansiando, esperando muito por isso, e exatamente aqui se deu esse momento. O momento que eles estavam livres para voltar para Israel, para voltar para sua casa. Mas o profeta começou a perceber que muitos, por mais que estavam livres, não iam embora. Às vezes você já viveu uma experiência como essa, abriu a gaiola lá e tinha um passarinho de estimação lá, e quando você abriu a gaiola, o passarinho não foi embora, não quis ir embora, né? E de repente, todos os dias ele ficava olhando ali entre aquela grade, aquela madeirinha da gaiola ali, e ficava pensando, né, se eu pudesse ir embora, né? Ah, se eu pudesse ser livre. E quando abriu a gaiola, ele não foi embora. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. E o profeta, olhando para isso, começou a não entender, falou, um povo que queria ser livre, um povo que queria caminhar, viver a liberdade, voltar para casa e desfrutar do que o Senhor tinha preparado para eles. Por que que agora são livres, não precisam mais estar aqui como escravos? Por que que eles não vão para casa? E o profeta começou a perceber que eles estavam com medo da viagem, com medo da caminhada aqui. Inclusive não era pequena, 1.200 quilômetros mais ou menos é a distância entre a Babilônia e Israel. E era o caminho que eles precisavam fazer. E o melhor veículo que tinha era um jumentinho, um jegue, porque aquele povo realmente não tinha condições de ter cavalo bom, né? Um cavalo manga larga, por exemplo, eles não tinham condições. E os cavalos eram dos egípcios e custavam muito caro, e eles não tinham condições. Então o melhor meio de transporte que eles iam usar naquele momento era um jumentinho, era um jegue. Eu nunca andei, eu já vi o bicho andando, né? Eu nunca andei de jumento, de jegue. Mas se você já teve essa experiência, você sabe que estava preparado para aquele povo. Andar 1.200 quilômetros a pé, ou na melhor das hipóteses, conseguir uma carona num jumentinho, num jegue. E o povo estava com medo daquela viagem, daquela jornada. E por causa do medo dessa viagem, da jornada, por isso que Deus traz essa palavra sobre o profeta Isaías, e o profeta depois libera essa palavra sobre a vida daquele povo, sobre os israelitas, dizendo para eles não temerem a viagem, não temerem aquele caminho, porque o Senhor ia preparar um caminho naquele deserto para eles, e por mais que eles passassem por dificuldades, encontrassem dificuldades ali, mas o Senhor iria agir sobre a vida deles. A glória do Senhor viria sobre a vida deles, e eles veriam o Senhor agindo, intervindo em favor deles. E essa palavra também que está sobre a mim e sobre a sua vida hoje. Não importa o que está acontecendo, não importa o que aconteceu, ou não importa ainda o que está por vir, a promessa do Senhor é que Ele vai agir, que Ele vai intervir sobre a mim e sobre a sua vida. O Senhor prometeu para o povo de Israel, pode ir, pode caminhar, pode andar nesse tempo para esse lugar, porque eu vou ser com vocês. E seja lá qual o desafio que vocês enfrentem, eu vou ajudar vocês. E o Senhor também prometeu isso para mim e para você agora para o ano de 2015. Pode ir, pode caminhar, pode fazer o que eu estou te direcionando,
porque eu sou com você. Lembra a promessa que fez a Josué? Eu sou contigo, por onde quer que você andar. Eu vou estar com você todos os dias, não tenha medo, porque eu sou contigo. E essa é a promessa do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida para esse ano de 2015. E nós podemos ver aqui 5 tipos de obstáculos, 5 tipos de dificuldades, mas também vemos 5 livramentos, 5 níveis de intervenção e de provisão do Senhor. O primeiro é essa promessa: Ele fará no ermo vereda. Ermo quer dizer deserto, vereda quer dizer caminho, aqueles caminhos fininhos que às vezes pessoas ou animais fazem. No mundo aí da bicicleta chama de single track, que é um local que uma pessoa tem que andar uma atrás da outra, não consegue andar um do lado conversando com o outro, tem que andar um atrás do outro. E isso quer dizer a vereda. E o Senhor disse que iria preparar uma vereda no ermo, preparar um caminho no deserto. E eu não sei se você entende a importância do Senhor preparar um caminho para você. Se a gente pegar um caminho, uma trilha de uma outra pessoa, o que vai acontecer? Você vai chegar onde você quer chegar, onde você precisa chegar, sim ou não? Não. Se você usa o caminho de uma outra pessoa, se você usa uma trilha de uma outra pessoa, você vai chegar no máximo onde aquela pessoa chegou. No máximo onde ela chegou. E às vezes nós erramos muito na nossa vida por isso. Porque em outros anos, em outros tempos, a gente começou a seguir alguns caminhos que outras pessoas fizeram, que outras pessoas trilharam em diversas áreas das nossas vidas. E às vezes pagamos um preço caro por isso, porque a gente nunca chegava em lugar nenhum. E começou a ficar perdido a cada dia mais. Para de seguir o que a outra pessoa está fazendo. Para de olhar lá no seu trabalho e querer fazer o que a outra pessoa está fazendo. Para de tentar imitar o que as outras pessoas estão fazendo, porque não é isso que o Senhor tem para você. A promessa é que Ele tem um caminho para você, Ele vai fazer um caminho para você, algo especial para você, um sonho, um projeto para você. Por isso você não precisa ficar seguindo o caminho, o ermo ou a vereda das outras pessoas, porque Ele tem uma para você. E mesmo que seja no deserto, em um lugar difícil, o Senhor tem um caminho preparado para te tirar desse deserto. Eu não sei qual é a realidade que você vive hoje na sua vida. Talvez você tenha a impressão que esteja vivendo no deserto. Deserto é lugar de falta, de escassez, de dificuldade. Deserto é um lugar que castiga muitas pessoas. De dia o sol muito quente, à noite a temperatura muito baixa, muito frio. Tem alguns animais perigosos no deserto, principalmente escorpião. E o máximo que você consegue no deserto é um cacto, de quilômetros em quilômetros. E talvez você sinta que a sua vida hoje esteja um deserto. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai preparar um caminho para você, para te tirar desse deserto. Não importa o deserto que você esteja vivendo em qualquer área da sua vida, a promessa é que Ele vai te tirar. Ele vai preparar uma saída para você, algo exclusivo para você. E vai te tirar desse lugar, vai te tirar dessa situação, é a promessa do Senhor. O segundo nível de obstáculo é o vale, é o buraco, a depressão. Um poço, uma pressão negativa, está ligado a descer, está ligado a piorar, está ligado à ruína, está ligado a perdas. E nós vemos aqui um segundo nível de obstáculos, que é o vale. Muitas das vezes nós encontramos o vale na nossa caminhada. Às vezes nem esperamos, mas de repente nos deparamos com um vale na nossa vida, com um buraco em alguma área da nossa vida, com uma pressão negativa. De repente nós descemos, de repente as coisas pioram, de repente vemos as coisas em ruínas, né? Que aquilo que ruiu porque estava edificado e construído, e de repente cai, de repente desce. E de repente vemos as coisas sendo perdidas ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Essa é uma possibilidade, esse é um nível de desafio que nós podemos encontrar ao longo da nossa caminhada. E o Senhor, desde o dia 31, já tinha nos alertado quanto a isso. Pode ser que vocês achem alguns buracos na caminhada de vocês. Mas a promessa é que todo o vale seria aterrado. Aquilo que significa depressão, aquilo que significa buraco, poço, pressão negativa, descer, piorar, ruína, perda sobre a sua vida, a promessa dele é que todo o vale será aterrado. Tudo aquilo que estiver como um buraco para tentar te paralisar, o Senhor mesmo se encarregaria de aterrar esse buraco, esse vale, para que você pudesse atravessar, passar direto e continuar na sua caminhada.
Eu não sei se você caiu em um vale, em um buraco, em alguma área da sua vida nesse momento. Eu não sei se você está se recuperando, saindo de um buraco agora. Ou não sei se você tem enxergado um buraco em alguma área da sua vida aí na sua frente, na sua caminhada. A promessa do Senhor para você é que Ele vai aterrar. E o que Ele está te pedindo é: não temas, seja forte e corajoso, seja ousado, porque eu vou fazer você atravessar por esse buraco, por esse vale, em nome de Jesus. É o compromisso do Senhor sobre a sua vida. Você pode glorificar a Deus, você pode falar amém, aleluia em função disso, porque uma promessa não é minha, é do Senhor para a sua vida. É Ele que está liberando sobre você. Um outro nível de dificuldade, que agora ele está o oposto do que nós terminamos de falar. O terceiro nível seriam alguns montes. Um monte você sabe que não é uma coisa pequenininha, não é uma coisa baixinha. Existem vários montes, né? Quando a pessoa vai almoçar, você vê ela saindo lá com um prato, e quando você olha dá a impressão que aquilo é um monte, é uma serra, uma montanha, né? Existe um monte de travesseiro, mas existem montanhas também, né? Nós estamos aqui falando de montanhas geográficas, de montanhas físicas mesmo, aqueles lugares altos, elevados, quando você olha assim, a impressão que dá é que levaria a vida toda e pessoas não conseguiriam subir naqueles lugares. Aí tem pessoas que gostam desse esporte de escalada e conseguem desafiar as dificuldades da natureza e conseguem escalar. Muitos já perderam sua vida, sua saúde fazendo isso, mas é o esporte que muitos gostam de fazer. E a promessa do Senhor é que esses montes seriam nivelados. Eu não sei se você está entendendo o que são esses montes na sua vida. O Senhor, no dia 31, Ele ministrou no nosso coração e falou que existem algumas coisas que de repente cresceram. Existem algumas coisas que de repente se agigantaram. Existem algumas coisas que de repente a gente perde o controle. Existem algumas coisas que estavam lá pequenininho, mas se tornou agora algo grande e difícil de vencer. Talvez você esteja diante de uma situação dessa. Algo que aparentemente estava sob controle na sua vida. Mas do dia para a noite aquilo perdeu o controle. Você perdeu o controle. Você não conseguiu mais intervir naquela situação. E aquilo se agigantou diante de você. Se tornou algo grande e se tornou algo difícil. E diante dessa dificuldade o Senhor tem uma promessa para você. Se tem algo grande, se tem algo difícil, se tem algo que se agigantou à sua frente, a promessa é que isso será nivelado. Essa altura vai precisar diminuir. Essa altitude vai precisar abaixar. Esse empecilho vai precisar sair da sua vida. Porque o Senhor tem um projeto, o Senhor tem uma proposta para você. E Ele quer te levar a alguns lugares. E a promessa do Senhor no terceiro nível de dificuldade é que Ele tem um nível de livramento, de intervenção para você. É que em nome de Jesus, todos os montes serão nivelados. Aquilo que se agigantou vai ter que abaixar, vai ter que diminuir. Porque o projeto do Senhor é que você atravesse, que você passe e alcance aquilo que Ele tem sobre a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe? Amém? Quarto nível de dificuldade. Caminhos tortuosos. Caminhos com muitas curvas. Um conceito que você tem que concordar comigo é que as curvas diminuem a velocidade e automaticamente aumentam o tempo. Uma coisa é você andar numa estrada reta e você pode aumentar um pouco mais a velocidade. E outra coisa é você andar numa estrada cheia de curvas, que automaticamente a velocidade cai e cai muito. E quando você precisa diminuir a velocidade, o tempo para você chegar onde você precisa chegar aumenta proporcionalmente. Então existem algumas áreas da nossa vida que existem algumas curvas que apareceram de repente. E a gente vinha numa velocidade para chegar em um lugar que a gente tanto sonhava, que a gente tanto queria, e de repente aparece uma curva e ali a gente precisa tirar o pé do acelerador, colocar o pé no freio, diminuir a velocidade e automaticamente você olha para o relógio, olha para o tempo e fala assim: então não vou chegar lá no dia e no horário que eu programei. E talvez você tenha a impressão que algumas coisas que você estava esperando para a sua vida atrasaram um pouco, estão demorando para chegar. Talvez você olhe ao seu redor, vê algumas pessoas conseguindo, alcançando algumas coisas na sua vida. E eu quero que você entenda que eu não estou aqui falando de coisas materiais, de coisas financeiras, não, querido.
Eu estou trazendo aqui a realidade para você, e eu creio que o Espírito Santo está ministrando no seu coração acerca de todas as áreas da sua vida. Talvez você sonhava com algo, projetava algo, mas de repente precisou diminuir a velocidade porque apareceu uma curva na sua frente. E a viagem ela se torna lenta, ela se torna perigosa, e a gente tem que diminuir a velocidade. E automaticamente a gente demora mais chegar onde tem que chegar. Se você fizer um orçamento ou uma licitação com uma empresa para preparar uma estrada, a gente está aqui um processo de que a estrada está sendo melhorada e também ampliada, duplicando a BR-101. E se você for perguntar àquela empresa que está responsável por esse serviço, eles vão te responder essa questão. É muito mais barato você fazer curva do que você tirar os obstáculos do caminho. É mais barato você contornar de repente uma montanha do que ter que fazer um túnel para passar por baixo dela, do que ter que fazer uma ponte para atravessar. Então hoje a opção que se tem, que sai mais barato, sai mais em conta, é fazer algumas curvas. Só que nessas curvas você percebe que a distância aumenta bastante. Cada curva que você vai fazendo, né, você já deve ter tido essa impressão. Está andando, caminhando por uma estrada e de repente vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá e não chegou em lugar nenhum. E de repente se você olha o mapa ou se você tem uma noção geográfica daquele lugar, você vê, pois se fosse uma linha reta aqui, ó, demoraria menos da metade do tempo que eu demorei para passar nesses lugares todos. No centro da cidade é assim, né? Entra para lá, entra para cá, vira para lá, vira para cá. Se tivesse uma linha reta, chegaria muito mais rápido, muito mais fácil. E existem algumas questões nas nossas vidas que são dessa forma. Que nós não entendemos que é melhor fazer uma estrada reta, uma estrada sem curva na nossa caminhada, porque a velocidade pode ser maior. E muitas das vezes nós mesmos que construímos curvas na nossa caminhada. Nós mesmos começamos a fugir de alguns obstáculos, de algumas dificuldades, começamos a desviar dessas coisas e automaticamente a nossa caminhada, a nossa viagem se torna arriscada e lenta. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas no ano 2015 é que nós não sejamos covardes. A proposta dele não é desviar, não é fazer curva para fugir da jornada da caminhada. Mas a proposta do Senhor é que eu e você venhamos enfrentar, venhamos atravessar aquilo que possa aparecer na minha frente, na sua frente, ou que porventura esteja se levantando na sua vida, para que possamos enfrentar e vencer cada uma das dificuldades. Entenda, meu irmão e minha irmã, pare de fazer curva na sua vida. Pare de fugir de coisas que você precisa resolver. Pare de fugir de situações que você precisa colocar um ponto final de uma vez por todas na sua vida. Porque são essas coisas que criam curvas na sua caminhada, na sua jornada. E logo você vai demorar mais a chegar onde você precisa chegar. Logo a sua velocidade vai diminuir. E a sua jornada vai se tornar não só mais lenta, como também perigosa. E a promessa do Senhor é que no ano da ousadia você seja forte e corajoso e enfrente em nome de Jesus aquilo que está à sua frente, ao invés de ficar fugindo de um lado para o outro. E a quinta promessa do Senhor é que lugares escabrosos, só em ouvir o nome já dá medo, né? Escabroso, só aí já dá nome, seriam aplanados. Escabroso é um lugar que tem descida, declive, e que tem pedras também soltas, tem entulhos, dificuldade para passar naquele lugar. Isso é um lugar escabroso. Lá na área das bicicletas também, o pessoal faz uma modalidade chamada downhill, que é descer de bicicleta nos lugares escabrosos. São descidas e lugar com bastante pedra, com bastante obstáculo no caminho. É muito perigoso passar por um caminho como esse. É muito perigoso porque, de repente, você pode sofrer um acidente, se machucar, ou até morrer diante de uma dificuldade no caminho desse. Mas a proposta do Senhor é que por mais esteja ruim o caminho, que por pior que seja, a promessa dele é que esse caminho seja aplanado. Que essas pedras que dificultam a sua caminhada, que essas pedras que dificultam o seu prosseguir, elas sejam removidas pelo Senhor. E esse piso ele possa se tornar liso e reto para que você caminhe, para que você prossiga.
O Senhor chamou o povo de Israel para sair de um lugar, de uma vida cativa na Babilônia, e seguir para Israel e viver a vida que eles tinham lá. Mas eles ficaram com medo de fazer essa jornada. E o Senhor trouxe essa palavra sobre a vida deles. E o Senhor tem coisas preparadas para mim e para a sua vida agora no ano de 2015 ainda. Esse é o meu ano, esse é o seu ano. Mas muitas das vezes o medo, a dúvida tem impedido você de alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesse ano. Mas nesse tempo o Senhor, através da força, da coragem, da ousadia, quer te curar do medo, da dúvida, da covardia, para que em nome de Jesus você alcance aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Queria convidar você a se colocar de pé e chamar o Ministério de Louvor. Eu quero orar com vocês nessa noite. E antes de orar, eu quero fazer como nós fizemos no culto dia 31 de dezembro de 2014. Eu quero liberar sobre a sua vida, trazer o seu conhecimento, que talvez você não sabia disso. Ou de repente renovar, reciclar isso no seu coração, na sua mente, acerca das promessas, das profecias, dos decretos que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Não se distraia nesse momento, porque essas palavras aqui são muito importantes para nós. Uma das coisas que o Senhor falou, e você sabe porque eu já repeti hoje: o ano que começou é o meu ano, é o seu ano. Esse ano que nós estamos vivendo é o nosso ano. Não importa o que a TV traga como notícia, não importa o diagnóstico que você mesmo enxergue, talvez lá no seu trabalho. Talvez você tenha tido um impacto assim na sua vida profissional, na sua vida financeira, da crise econômica, financeira, da crise no cenário político que nós temos enfrentado no nosso país e na nossa cidade também. Mas independente disso, esse ano de 2015, o ano que nós estamos vivendo, é o meu ano e é o seu ano. Não importa as dificuldades no caminho, a promessa que nós vamos vencer é que nós vamos prevalecer todas elas e chegar vitoriosos no final dessa caminhada, no final dessa jornada. Isso que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas precisa ecoar, precisa continuar ecoando no meu ouvido, no seu, nos nossos corações. Nós precisamos regar com fé, com esperança, essas palavras que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, porque elas vão provocar mudanças sobre nós. Nós temos ouvido palavras, louvores, ministrações, em todos os lugares que nós vamos, nos ambientes da comunidade de vida, nós temos ouvido as pessoas falando acerca de ousadia, ensinando acerca de ousadia, cantando acerca de ousadia. É porque nós cremos que a ousadia vai nos